Meus queridos irmãos, vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Nós estamos em um trabalho que nós denominamos Agosto Teológico, aonde nós estamos aproximando da igreja alguns conceitos necessários da nossa fé. E tem sido uma bênção e hoje nós vamos continuar aprendendo da preciosa palavra de Deus. Eu peço a atenção dos irmãos, o apoio, com a boa ordem do ambiente, para que nós possamos ter proveito nesses minutos que estaremos aqui. Quem me ouve, diga amém. Mateus capítulo 3, dos versículos 13 até o 17. Quem encontrou? Junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, e o nosso ponto de partida vai ser esse texto, porque nós vemos aqui nesse texto, inclusive é um dos textos usados para apresentar a Trindade no mesmo cenário. Nós vemos aí a Trindade no mesmo cenário. A doutrina da Trindade, ela é uma doutrina muito atacada, não é? Alguns se opõem a esta doutrina pelo fato dela ser uma doutrina de difícil compreensão. Como que se explica a doutrina da Trindade? E alguém, por achar uma doutrina complexa, já invalida. Porém, o fato de ser uma doutrina complexa não quer dizer que ela não exista. Isso não atenta contra a sua veracidade, é um mistério. E nós temos algumas evidências na Bíblia da existência da Trindade. E nesse texto, eu gostaria que os irmãos que vieram estudar a palavra de Deus esta noite identificassem aí. Jesus Cristo, membro da Trindade, está na água para ser batizado. Tem uma voz que fala do céu. Nós temos aí a figura de Deus, né, presente no batismo de Jesus. E a voz declara, quem pode me dizer aqui o que foi que a voz diz? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. E nós vemos também aí o Espírito Santo descendo na forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Então os irmãos identificaram aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então nós começamos aqui essa ministração no sábado, apresentando os conceitos sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Apresentamos aqui alguns conceitos sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. E nós vamos prosseguir hoje, falando um pouco mais sobre o Espírito Santo. Mas eu gostaria de ampliar as nossas lentes, para a gente compreender a figura do Espírito Santo na Trindade. Alguém tem muita dificuldade, e certamente essa questão da dificuldade não é algo assim isolado, não é algo que atinge muitas pessoas, essa dificuldade em compreender como é que nós dizemos que acreditamos em um só Deus, mas declaramos que o Pai é Deus, declaramos que o Espírito Santo é Deus, declaramos que Jesus é Deus. Então nós cremos em três deuses. Como é que funciona isso? São algumas questões que existem em torno da doutrina da Trindade. Existe um documento das Assembleias de Deus chamado Cremos, que é um documento composto por 16 artigos, baseados na Bíblia, obviamente,
E em um dos seus artigos tem uma declaração, e eu vou citar aqui somente a primeira parte dessa declaração, que diz assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas, que embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu gostaria que você repetisse comigo. Vamos lá, diga comigo aí: cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas, que embora distintas, são iguais em poder, em glória e em majestade. Amém? Então não existe um decréscimo em relação à grandeza, ao poder. Existe uma ideia assim meio folclórica, ou por que não dizer uma ideia até mesmo infantil, no imaginário popular, que Deus, o Pai, é o Deusão assim grande, não é? É o velhão sentado no trono, cabelos brancos, vestes brancas, barba comprida, branca. E aí Jesus já é um Deus assim, em segundo lugar, numa cadeira um pouco menor, um Deus assim de segunda categoria. E o Espírito Santo é uma pombinha ali de enfeite ali do lado. Pomba branca, não é? Ali de enfeite. Há essa ideia assim folclórica. Eu já me deparei com alguns irmãos, e não foram novos convertidos não, já me deparei com crentes antigos na igreja com essa ideia. Mas essa ideia não é bíblica. Essa ideia não é bíblica, porque na Bíblia nós percebemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder, em glória e em majestade. Deus, o Pai, é o Criador, Jesus, o Filho, é o Redentor, e o Espírito Santo é o santificador da igreja. Porém, em todas essas três ações, as três pessoas da Trindade estiveram presentes. Deus é o Criador, mas Jesus e o Espírito Santo também participaram da criação. Jesus Cristo é o Redentor, mas a redenção é uma obra que tem a participação de Deus, do Filho Jesus e também do Espírito Santo. E a santificação da igreja é uma obra do Espírito Santo, com a participação de Deus o Pai, com a participação de Jesus Cristo o Filho. Então não há nada que Deus seja que o Filho não seja. Não há nada que Deus seja que o Espírito Santo não seja. Eles são três em unidade, compondo a divindade, o Deus Todo-Poderoso. Amém? E nós encontramos fartura de evidências na Bíblia para crermos assim, para crermos desta forma. Nós vamos agora observar um detalhe que eu não sei se os irmãos já observaram, que na Bíblia nós temos algumas expressões pluralizadas, que você fica assim se perguntando por que está no plural, dando uma ideia de mais de uma pessoa. Eu vou citar aqui, por exemplo, Gênesis 1:26. No momento da criação do homem, Deus disse assim: façamos. Você já olhou aí na sua Bíblia que está no plural? Então anote aí, ou então verifique na Bíblia. Gênesis 1:26, está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Conferiu aí na sua Bíblia? Conferiu? Façamos o homem à nossa imagem. Quem confirma aí, que conferiu na Bíblia, diga amém. As irmãs confirmaram, os irmãos confirmaram. Ainda em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Olha o que Deus vai dizer a respeito do homem depois do pecado. Isso aí é depois do pecado. Deus vai dizer assim: o homem é como um de nós, no sentido de conhecer o bem e o mal. Percebeu aí o pronome, a primeira pessoa do plural? A forma que se apresenta aí o pronome, nós. Quem percebeu? Diga amém. Tem na sua Bíblia assim? Gênesis 3:22. Agora dê uma olhada em Gênesis 11:7.
capítulo 11, versículo 7. Dê uma olhadinha aí, por favor. Lá no episódio da Torre de Babel, quando os homens tentaram fazer uma torre cujo topo chegasse ao céu, Gênesis 11 e 7. Vamos dar uma olhada aí nesse texto. Bendito seja Deus para sempre. Quem encontrou, diga amém. Como é que diz o texto? Eia, desçamos e confundamos. Percebeu que está no plural? Percebeu, amém, irmãos? Os senhores aqui perceberam que Deus, ele usa algumas expressões no plural. Então, na hora de fazer o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois que o homem pecou, eis que o homem tornou-se como um de nós, no sentido de conhecer o bem e o mal. Os homens estão tentando fazer uma torre cujo topo chega ao céu. Deus decide frustrar aquele plano e espalhar o homem na terra através das línguas diferentes que formaram as diferentes ramificações idiomáticas do mundo. Então Deus diz assim: desçamos e confundamos. Agora lá em Isaías 6 e 8, quando o profeta Isaías tem aquela visão, e ele vê Deus, ele tem uma visão ali, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, ele vê os serafins declarando: santo, santo é o Senhor dos exércitos, glória a Deus. E aí lá na frente, Isaías 6 e 8, a voz do Senhor diz o quê? Isaías 6 e 8, quem conferiu? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Perceba mais uma vez que Deus, se expressando na sua grandeza, no seu poder, ele utiliza essas expressões pluralizadas. Pastor, qual a explicação para Deus dizer façamos, desçamos, para Deus dizer nós? É que Deus, queridos, ele é uma unidade composta. Você poderia dizer isso comigo? Vamos lá, Deus é uma unidade composta. Pastor Alessandro, como é que a gente descobre que Deus é uma unidade composta? Lá em Deuteronômio 6 e 4, vá procurando na sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tem uma declaração que todo judeu é obrigado a memorizar. É óbvio que o judeu, ele aprende muita coisa da lei, não é? Ele tem que aprender a lei completa. Mas esse texto aí é como se fosse o texto áureo do povo judeu. Deuteronômio 6 e 4. Vou pedir que a igreja leia em alto e bom som. Vamos lá. 1, 2, 3. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marque aí na sua Bíblia a palavra único. Quem encontrou aí a palavra único? Essa palavra único, no hebraico, essa palavra aí é errad. Um E, transliterando em letras do nosso alfabeto, seria um E, um H, um A e um D. Errad. Essa palavra único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E essa palavra único aí, errad, é o mesmo único que é usado, por exemplo, para um cacho de uva. Cacho de uva é uma unidade composta, mesmo sendo um, mas há uma variedade. É a mesma palavra, por exemplo, lá do texto de Gênesis 2 e 24. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e tornarão uma só carne. Esse uma só carne aí também é errado. Ou seja, a fusão de um homem e uma mulher, em propósito, no ideal do casamento, é uma só carne. É a mesma palavra que é usada para decretar, para determinar a respeito da natureza de Deus. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então Deus, ele é uma unidade composta. Só a partir desse entendimento a gente já começa a compreender
que existe de fato o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Semana passada nós fizemos aqui uma síntese. Os Testemunhos de Jeová escreveram uma Bíblia, uma versão própria, chamada Tradução Novo Mundo, lançada pela Sociedade Torre de Vigia. Os Testemunhos de Jeová foram fundados por um líder chamado Charles Taze Russell, e eles pegaram a palavra Espírito Santo, e aonde tem Espírito Santo eles traduziram como força ativa de Deus. Eles são contra a ideia da existência do Espírito Santo. A pessoa de Jesus eles transformaram num Deus de segunda categoria. Eu tenho a Bíblia Tradução Novo Mundo. João capítulo 1, versículo 1, eles traduziram: e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra estava com Jeová, e a palavra era um Deus. E eles colocam um artigo indefinido, e Deus com letra minúscula, com D minúsculo. A igreja unicista, a igreja da unificação, fundada pelo asiático Reverendo Moon, eles dizem que o Espírito Santo é uma figura feminina, é a esposa de Deus. Então o entendimento errado a respeito do Espírito Santo leva a um relacionamento errado, a um desvio de espiritualidade. Então, na própria expressão a respeito do nome Deus, o nome Deus no hebraico, um dos nomes, Elohim, a tradução de Elohim, irmãos, dá a ideia de unidade composta, de um Deus que é uma unidade composta. É por isso que nós temos façamos a nossa imagem, nós temos desçamos e confundamos a língua dos homens. É por isso que ele diz para Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque a divindade é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Meus queridos obreiros, irmãs, a Bíblia deixa alguns indícios assim que você vai observando e você vê a presença da Trindade. Eu vou citar aqui. Por exemplo, na casa de Abraão, Gênesis capítulo 18. Qual a referência? Qual a referência? Só quem está acordado? Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Versículos 1 e 2. Chegaram 3 anjos na casa de Abraão. Sabe como foi que Abraão os recebeu? Abraão se prostrou em terra. E ele se referiu a esses 3 anjos como meu Senhor. É só olhar aí. Meu Senhor. Esses anjos, eles vão na casa de Abraão, e nessa visita eles reafirmam a promessa do nascimento de Isaac. 3 anjos. Abraão se prostra no chão, e os anjos não repreendem-no. Os anjos não repreenderam. Só que lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, quando João evangelista se prostrou diante do anjo, o que foi que o anjo disse? Não se prostre, não me adore, eu sou servo como tu. Então lá no Apocalipse o anjo repreendeu. Mas na casa de Abraão, os 3 seres deixaram Abraão prostrado diante deles. Então esses 3 visitantes celestiais é um indicativo da Trindade, é um indício da Trindade. Como Abraão era um servo de Deus, inclusive depois disso aqui, Abraão vai interceder. Abraão vai falar com Deus para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra. E lá na casa de Ló, só aparecem 2, só desceram 2 anjos para lá, na casa de Ló. Mas na casa de Abraão, foram os 3 anjos. Abraão se prostrou e eles não repreenderam. Quem pegou o raciocínio, diga amém. Amém. Abra a sua Bíblia em Números capítulo 6. Números capítulo 6. Vamos ver aqui alguns indicativos na Bíblia, alguns indícios da Trindade. Alguns indícios da Trindade. Qual foi a referência que eu disse? Números, capítulo 6, versículo 22 em diante. Quem foi que falou aí no versículo 22? Quem foi que falou?
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os seus filhos de Israel, dizendo-lhes... Vamos ler a bênção araônica aí, todo mundo, em alto e bom som, vamos lá? A partir do versículo 24. 1, 2, 3. Amém. Confira aí quantas vezes aparece a palavra Senhor. 3 vezes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Marque aí, Senhor, segunda vez. E tenha misericórdia de ti. Terceiro lugar. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olhe para cá. Essa bênção araônica aqui, queridos, é uma similaridade daquilo que no Novo Testamento nós chamamos de bênção apostólica. Olha aí na sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 aos Coríntios 13, 13. Mais um vestígio. Agora no Novo Testamento não é nem vestígio, aí já está às claras, não é? Já está bem clara aí a Trindade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios 13, 13. Quem encontrou? Amém? Então leia comigo aí. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Quem já ouviu isso aqui no culto? Quem já ouviu? Lá em casa tem dia que é meu menino, a gente termina de orar, ele já diz logo a bênção apostólica, já memorizou. Então nós vemos aí na bênção de número 6, a aparição 3 vezes do nome Senhor. E o equivalente desta bênção no Novo Testamento, que nós chamamos de bênção apostólica, nós temos aí a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo. Quem recebe essa tríplice bênção nesta noite? Ô glória, você pode dar um glória a Deus aí bem animado, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Então vamos continuar coletando aqui, em Isaías capítulo de número 6, Isaías capítulo de número 6, os irmãos lembram que os serafins declararam a santidade de Deus, como é que eles diziam? Quem está lembrado? Santo, 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 3 vezes, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja Deus para todo sempre. Vamos ver mais um vestígio da Trindade. Lá em 1 Samuel capítulo 10. Olhe para cá. Eu vou narrar, é um texto comprido, é um texto que nós não vamos ler todo aqui, por questão do tempo. 1 Samuel capítulo 10. Samuel ungiu Saul. Saul estava meio temeroso naquela missão de ser rei. E Deus revelou ao profeta Samuel alguns sinais que iria acontecer com Saul quando ele fosse voltando para sua casa. Primeiro sinal, tu vai encontrar um homem perto do sepulcro de Raquel. Segundo sinal, tu vai encontrar 3 varões, 3 viajantes. O primeiro vem com 3 cabritos, o segundo vem com 3 bolos de pães, e o terceiro vem com odre de vinho. Esses 3 viajantes misteriosos que Saul encontrou, primeiro com cabritos, animais de sacrifício, representa Deus. O segundo com bolos de pães, Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o terceiro com odre de vinho, e o vinho é símbolo do Espírito Santo, vestígio da Trindade. Glória a Deus. Salmo de número 133, quem está lembrado? É o Salmo da união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça. Primeiro nível da unção, e passa pela barba. Segundo nível da unção, e desce até as orlas,
Oh, glória a Deus. Terceiro nível da unção. Bendito seja Deus para sempre. Vestígio da Trindade. Aonde é que a unção, o derramar do Espírito Santo começa? Começa com Cristo. Porque ele disse assim: e quando esse Espírito vier, que eu enviarei da parte do Pai. Quem manda o Espírito Santo, quem enviou o Espírito Santo para a igreja, foi o próprio Cristo. O Espírito Santo, ele vem pela intercessão de Cristo. A barba de Arão representa o sacerdócio. O Espírito Santo, ele tem uma operação na igreja, através da vida do seu sacerdote, do seu pastor. E ele vai para as orlas, que representa a igreja, manifestando os seus dons. Glória a Deus. No Novo Testamento, nós temos evidências da presença da Trindade, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto que nós lemos em Mateus, no início do culto, Mateus capítulo 3, versículos 13 até o versículo 17, nós temos a presença de Jesus, do Pai no céu e do Espírito Santo se manifestando sobre Jesus. Glória a Deus por isso. Quem lembra dos 3 presentes que Jesus ganhou quando era bebê? Quem está lembrado? Incenso, ouro e mirra. Vestígios da Trindade. 3 presentes. A Bíblia não fala em 3 reis magos, fala nos magos que vieram do Oriente, mas fala em 3 tipos de presente, representando o tríplice ministério de Cristo. Tríplice. Olha o número 3. Jesus é rei, é sacerdote e profeta. Como o rei recebeu ouro, como o sacerdote recebeu incenso, e como profeta recebeu mirra. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Mateus 28, 19, a fórmula batismal: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas, batizando-os. Quem está lembrado da fórmula batismal? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A doutrina da Trindade pode ser difícil, irmão, mas não tem como fugir dela. Está na Bíblia. A bênção apostólica, 1 Coríntios 13, 13. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Abra a sua Bíblia na carta de Pedro, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Do Antigo ao Novo Testamento, nós estamos citando apenas alguns textos. A presença indiscutível da Trindade. Quem encontrou 1 de Pedro 1 e 2? Glória a Jesus. 1 de Pedro 1 e 2. Vamos ler? Eleitos segundo a presciência de quem? Me responda aí, queridão, queridona. Eleitos segundo a presciência de? Marque aí, Deus Pai. Em santificação de quem? Marque aí, o Espírito. Para a obediência e aspersão do sangue de quem? Está aí a Trindade. É uma doutrina difícil, mas não tem como fugir, está na Bíblia. Oh, glória a Deus. Quem é o Criador de todas as coisas? Quem aqui pode declarar quem é o Criador de todas as coisas? É o nosso Deus. Quem aqui é a criatura da mão dele? Você pode levantar a mão e agradecer, porque ele te fez, ele colocou um propósito em ti. Quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, irmão Pereira, irmã Esté, irmão Ronaldo, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, nós encontramos a digital desse Deus poderoso, que é 3 em 1, poderoso em majestade, em glória, em poder, em graça. Quais são as 3 dimensões do tempo? Passado, presente e futuro. Isso é digitais do Criador. O espaço é dividido em 3 dimensões: altura, largura, profundidade. Digitais do Criador. A música, meus queridos músicos, 3 elementos, quem está lembrado? Ritmo, melodia e harmonia.
digitais do Criador. Oh, glória ao nome de Jesus. Vamos para a química. O átomo, que é a unidade básica da matéria, é composta por nêutrons, elétrons e prótons, digital do Criador. O sangue que corre na tua veia, quem tem sangue aqui correndo nas veias, bombeando no coração, ô glória, teu sangue tem plaquetas, leucócitos e hemácias, digitais do Criador. As plaquetas coagulam quando você tem um corte, por exemplo, para não morrer sangrando, as plaquetas coagulam. As hemácias levam o oxigênio para o teu corpo, e os leucócitos são a defesa. 3 elementos no sangue que correm nas tuas veias, digitais daquele que te fez. Oh, glória a Deus. E a água? H2O, um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, digitais do Criador. Olhe para o sol, matéria, fogo e calor, digitais do Criador. Olhe para o fogo, precisa de combustível, carburante e fonte de calor. Combustível é aquilo que vai ser queimado. O carburante é o vento, é o ar que faz o fogo acontecer. E a fonte de calor é a origem inicial, que gera a faísca inicial. São digitais do Criador. E o homem possui corpo, alma e espírito, digitais do Criador. E o ciclo da nossa vida é nascer, se reproduzir e morrer, digitais do Criador. Quantos podem reconhecer que Ele está conosco esta noite? Você pode levantar a sua mão? Você pode levantar a sua mão. O crente mais fraco que está aqui nesta noite faz o inferno recuar no grito de glória a Deus e na força do nome de Jesus, porque nós reconhecemos que o nosso Criador tem um propósito extraordinário. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Não temos como fugir. As evidências estão na Bíblia. E por mais que a ciência tente provar contrário, mais se depara com as evidências que ele existe. Agora que nós tivemos esse olhar panorâmico sobre a doutrina da Trindade, nós falamos muito sobre Deus, muito sobre Jesus. A gente precisa aprender a ter um relacionamento com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele diz que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando a gente está fraco, quando a gente está querendo parar, é o Espírito Santo, irmão, que te lembra que tu é filho de Deus. Oh, glória! Bendito seja Deus para sempre. E nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Tem crente que nunca fez uma oração ao Espírito Santo, e nós estamos vivendo na dispensação dele. Somos uma igreja pentecostal, e o Espírito Santo é Deus poderoso, é o nosso amigo, é o nosso companheiro, que quer te batizar, que quer te encher, que quer te renovar. Oh, glória a Deus. Eu vou citar algumas evidências da operação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Gênesis 48, a partir do versículo 38, a Bíblia denuncia que a capacitação sobrenatural que veio sobre José, para ele desenvolver uma gestão econômica no Egito sem precedentes, para evitar uma catástrofe, foi uma obra do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que usou José. Em Êxodo capítulo 31, a Bíblia diz que a plenitude do Espírito Santo veio sobre 2 homens, Bezalel e Aholiabe, para que esses homens organizassem todos os materiais, os artesanatos, tudo que era obra artística para o tabernáculo de Deus. Esses homens receberam a inspiração do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Bezalel e Aholiabe, e eles fizeram com excelência, porque foram usados pelo Espírito Santo. A Bíblia nos mostra, por exemplo, em Êxodo capítulo 18,
que quando Moisés estava liderando aquele povo, ele estava exausto, paciência curta, e o sogro dele disse assim: olha, escolhe companheiros, porque tu não vai dar conta sozinho. Lá em Êxodo 33, Deus aprovou a ideia de Jetro e disse para Moisés: Moisés, tu está muito cansado, escolhe 70 anciãos. Irmãos, por que Moisés estava cansado? Quem me ouve, diga amém. Moisés estava cansado porque tirar o povo do Egito deu trabalho, mas o que está dando mais trabalho agora é tirar o Egito do povo. Irmãos, se pastor não abrir o olho, pastores vão parar de evangelizar e ganhar alma, resolvendo problema de crente que está com 10 anos na igreja. Crentes que deveriam ser maduros e serem solução, estão roubando as forças dos pastores que deveriam estar ganhando alma, evangelizando toda semana, resolvendo problema de crente. Está com 20 anos de igreja, 10 anos de igreja. Moisés estava passando essa luta, tirou o povo do Egito, não foi tão difícil assim. Agora tirar o Egito do povo estava dando trabalho. E Moisés está no alvo da opinião pública, paciência curta. Teve um dia que ele quebrou as tábuas da lei, talvez não estava mais com aquela paciência do início, e a opinião pública já estava dizendo: o melhor, ou a gente volta ou substitui o líder. Em Êxodo 33, Deus disse assim: reúne os 70 anciãos, e eu descerei no meio deles, e do Espírito que está sobre ti, eu vou tirar e repartir com eles. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo capacita os crentes para continuar. Quem pode dizer comigo: o Espírito Santo? Mais uma vez, o Espírito Santo me capacita para continuar. Irmãos, Moisés talvez não servia mais. Quando os anciãos se reuniram, talvez eles pensavam que a pauta daquele dia era para eles escolherem o substituto, porque segundo a opinião pública, provavelmente Moisés não era mais o líder ideal. Irmãos, tem momento mesmo que pelas nossas habilidades, aptidões, capacidades, nós não prestamos mais para nada, mas aquilo que Deus colocou dentro de nós ainda está valendo. O Espírito Santo que está dentro de você, que veio aqui nesta noite, aleluia, é a dinâmica de Deus para você fazer algo poderoso para Deus na terra. Você pode adorá-lo a Ele nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aí Deus disse assim: olha, eu vou tirar do Espírito que está sobre ti e vou repartir. Oh glória, é o Espírito Santo, queridos, que capacita um líder para continuar. Oh glória a Deus. Não me venha com história de parar de servir a Deus porque está triste. Eu tenho moral para falar sobre isso aqui, porque já preguei dezenas de vezes triste, já fiz pessoas sorrirem, já abracei, já consolei, mesmo com o coração dilacerado. É o Espírito Santo que faz isso na vida do crente. Oh, aleluia! Você pode levantar a sua mão direita para o céu, fechar os seus olhos. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus vai vir de uma forma poderosa. E mesmo que a opinião pública defina que tu estás parando, estás fraco e não tem nada a oferecer, mas Deus vai encontrar dentro de ti aquilo que Ele colocou. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você pode adorar a Deus. E Deus desceu, tirou do Espírito que estava sobre Moisés, repartiu com os anciãos, e aqueles homens profetizaram. Foi um movimento naquele arraial, que quando acabou o culto ainda ficou 2 profetizando no meio do arraial, Eldade e Medade. E Josué foi reclamar para Moisés. Tem crente que se preocupa até com a espiritualidade dos outros, não é? Foi reclamar para Moisés. Tem 2 lá que o culto já terminou e eles continuam profetizando. Aí Moisés pergunta: tem ciúme por mim? Quem dera que todo o arraial do povo de Deus fosse profeta. Oh glória a Jesus.
Oh, glória a Deus. Irmão, um crente cheio do Espírito Santo, ele não dá dor de cabeça na igreja. Amém ou não amém? O crente cheio do Espírito Santo, ele gera frutos espirituais. Bendito seja Deus para todos sempre. Nós vamos finalizar. Eu quero citar aqui, em rápidas palavras, 4 obras específicas da salvação. 4 obras específicas do Espírito Santo, melhor dizendo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é agente de salvação. Diga comigo aí, o Espírito Santo é agente de salvação. Você quer ser um ganhador de almas? Ore ao Espírito Santo, peça capacitação. Jesus Cristo disse em João, capítulo de número 16, versículo 8: e quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ah, mas eu prego bem. Você pode pregar bem, mas quem convence é o Espírito Santo. Ah, mas a igreja tem aparelhos, mas não são os aparelhos, não é o som que ganha uma alma para Jesus. Isso aqui são instrumentos. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. O mérito é dele, a glória é para ele. Bendito seja Deus para sempre. O Espírito Santo, em segundo lugar, é o agente da santificação. É o Espírito Santo que trabalha para a igreja ser santa, meu irmão. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o agente do serviço. Atos 1:8. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Marque aí na sua Bíblia a palavra testemunhas. Essa palavra testemunha no original grego é martirium, que deriva a palavra Marte. Marte é quem morre por uma causa. Recebereis a virtude que há de vir sobre vós do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Jesus está dizendo assim: o crente que receber o Espírito Santo de verdade, para valer, ele não tem medo nem da morte. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Quem tem coragem aqui de fazer uma oração autorizando Deus levar a sua vida agora? Quem tem coragem? Lá na porta do templo, quando aquele homem pegou Jesus nos braços, depois ele disse, Simeão, o nome dele, ele disse: pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Crente cheio do Espírito Santo não tem medo nem da morte. Se tem alguém aqui que tem medo da morte, não se sinta menos crente. Eu também tenho, aqui e acolá. Mas temos que clamar ao Espírito Santo para que Ele nos dê mais da sua graça, mais do seu poder, em nome de Jesus Cristo. E em último lugar, o Espírito Santo é o agente do novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos lá em João capítulo 3, Ele disse assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo na vida do crente, eu finalizo dizendo isso aqui, eu já quero que você se coloque de pé. Olhe para cá. O Espírito Santo na vida do crente, ele faz de você, irmão Nivaldo, da senhora irmã Maria, dos irmãos que estão aqui, escute. O Espírito Santo na vida do crente faz o crente ser um agente secreto, um agente de surpresa na terra. O elemento surpresa de Deus na terra, irmão, é o crente cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o mundo cria uma previsão. Alguém olha e diz assim: agora ele se desvia, agora ele corre, agora ele morre. Mas a palavra de Deus está dizendo: o vento sopra onde quer. Oh, glória! E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A sua vida é misteriosa, estão tendo a previsão que vai morrer, mas a previsibilidade da terra vai ser frustrada, porque o crente cheio do Espírito Santo vai despontar com mais unção, com mais alegria. Alguém pode declarar: agora não prega mais, agora é que vai pregar na unção de Deus.
Alguém está dizendo assim: não tem mais vida, acabou, não tem mais graça, vai correr, vai abandonar o projeto. Mas quem é cheio do Espírito Santo se refaz, tem aquilo que os psicólogos chamam de resiliência. Antes dessa palavra bonita tomar conta das nossas redes sociais, já tinha crente se recompondo na presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E eu quero profetizar nesta noite a força de Deus sobre os crentes que vieram aqui. Feche os seus olhos, aleluia, seja fortalecido por Deus. Tu és o elemento surpreso de Deus na terra, e que seja frustrado toda a previsibilidade maligna, porque aquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer na plenitude, pelo poder do Espírito Santo. Tem alguém que deseja chegar um pouquinho mais à frente aqui? Ô pastor, eu quero uma oração pela minha espiritualidade, pela minha fé, pela minha família. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, a respeito do qual nós falamos, irmãos, ele está aqui entre nós. Ele é o mesmo que cura. Ele é o mesmo que usou os apóstolos, que tem usado os seus servos e servas ao longo da história. Não será diferente entre nós esta noite. Ele já está manifestando a sua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Você pode levantar uma das suas mãos, você pode adorá-lo, você pode clamar a Ele, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós falamos durante alguns minutos sobre o Teu Espírito Santo, o Espírito de fortaleza, o Espírito que distribui os dons espirituais. Senhor, nós falamos não somente aos ouvidos, mas falamos aos corações. Eu sei que os corações estão sendo cheios por esta palavra esta noite. Em nome de Jesus, nós clamamos a Deus pela operação, pela Tua graça, pela manifestação do Teu poder, que bata em retirada toda enfermidade, todo mal, que a fé deste crente possa se acender outra vez, que aqueles que chegaram fracos recebam nesta noite uma porção da força restauradora, animadora de Deus, que pregue na alegria do Espírito Santo, que se congregue com alegria espiritual, que sirva a Deus não como um fardo, não como um castigo, mas com alegria e ânimo espiritual. Senhor, nós clamamos pela Tua igreja, clamamos pelos Teus filhos, aonde tiver um coração carente do Teu socorro, entra com providência, Senhor, em favor das famílias, entra com providência, Senhor, em favor dos casais, em favor dos negócios, em favor da espiritualidade, entra com providência em favor da saúde, em nome de Jesus. Nós oramos nesta noite, cremos na Tua provisão, meu Senhor. Te apresento a mãe do irmão Elli, Senhor, que entrará em uma sala de cirurgia, Senhor, para ser operada pelos médicos da terra. Entra, Senhor, naquele leito, naquela sala também, estende as Tuas mãos saradoras, em nome de Jesus. Nós oramos, nós clamamos a Ti, esperando a Tua resposta, meu Pai, em nome de Jesus. Se você puder, levante a sua mão comigo e diga assim: eu exerço a minha fé no nome de Jesus, e eu creio na operação do Espírito Santo na minha vida. Diga assim: eu estou indo em direção aos melhores anos da minha vida, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.